fazer o trabalho dele. E aí está, como podem ver, hoje o meu convidado, que neste momento não tem a câmara, pelo menos não dá, agora sim a funcionar por pleno. Tenho de novo comigo o Alexandre Franco, é com muito gosto que volto a receber. O Alexandre, de vez em quando, dá-nos o prazer de uma visita, é como as presenças do Campeonato de Portugal todo o tempo, também de vez em quando aparece. E ele hoje está aqui connosco para nos falar da mais recente aventura, e nesta mais recente vamos incluir aqui com a equipa do Cativa Sport a presença do europeu de todo o terreno, no caso concreto na Baja da Grécia. E o Alexandre está aqui connosco para nos contar tudo, mesmo tudo, porque sei que há muitas coisas para contar. E aquilo que eu ia perguntar ao Alexandre, se esta presença, e depois já vamos ver em detalhe o que aconteceu, está incluído nesse tal projeto de presenças pontuais para este ano, que não no Campeonato de Portugal todo o tempo. Portanto, a Grécia era desde o início uma certeza. É assim, não é, Alexandre? Vamos começar por aí. Bem-vindo, uma boa noite. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer de estar contigo e com todo o gosto de partilhar mais esta aventura. E sim, a participação na Baja da Grécia é de facto... Entretanto, perdemos-lo. Onde é que ele andará? Já que está de volta. Deve ser alguma chamada que está a entrar, não, Alexandre? Deve ser. Queres começar ou continuamos? Não. Vamos continuar aqui. Como é gravado, é assim que vai para o ar. Sem edição, sem nada, para termos a pureza da resposta, Alexandre. Então vamos lá. Ótimo. Bom, como eu dizia, a participação na Baja da Grécia é de facto uma dessas participações que tinham sido por nós programadas para este ano. O ano passado já tínhamos iniciado uma coisa parecida com isto, a participação em algumas provas do Campeonato da Europa. Era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, sair fora da zona de conforto. A magia do todo o terreno para mim está exatamente nisso, está em andar no desconhecido, em encontrar realidades completamente diferentes daquelas que nós estamos habituados no Nacional. Foram 11 anos de participações consecutivas na íntegra no Campeonato Nacional. Claro que sim, notamos e noto isso, continuamos a ter, sem dúvida alguma, o melhor campeonato da Europa, sem dúvida alguma, pelo parque automóvel, pelos pilotos, e isso fica espelhado sempre que temos a Armada Lusa em qualquer prova do Campeonato da Europa ou do mundo, e sabemos que temos sempre uma palavra a dizer. O ano passado eu tinha ficado fã da Baixa da Grécia, pelos traçados, pela novidade também, porque de facto aquela realidade, o tipo de troço que encontramos comparativamente aos nossos não tem nada a ver. Nós andamos em altitude, entre os 1500 e os 2000 metros de altitude o tempo todo, troços lindíssimos na montanha, onde de facto no ano passado com o piso seco, uma condição muito prazerosa, muita velocidade, sempre que era possível, porque de facto a altitude tirava alguma potência aos motores turbo, isso era inevitável, mas tínhamos zonas muito prazerosas de condução com velocidade, foi muito bom. Tivemos um bom resultado o ano passado, ganhámos o segundo dia, portanto acabámos por fazer pódio na geral da corrida. E de facto foi sem dúvida alguma uma experiência muito, muito boa o ano passado. Sim, dava vontade de voltar, e neste caso pergunto eu, este ano o que era de diferente em relação à presença do ano passado? Carro diferente, o navegador é o mesmo, pelo menos. Essa é a arma de sempre. O carro também é o carro do ano passado, portanto a Mercedes que estreámos, da Cativa que estreámos o ano passado, com alguns melhoramentos. Obviamente vamos sempre fazendo alguns upgrades no carro, e de facto o carro está francamente mais competitivo que estava no início, obviamente. Demonstrou mais uma vez a fiabilidade, salvo um pequeno episódio que tivemos que já te passo a contar. O carro não teve um único problema ao longo da corrida, e a corrida era bastante longa. Vamos dizer que entre os troços cronometrados e as ligações que também eram extensas, fizemos cerca de 900 km de corrida, portanto bem longo, e de facto, portanto, ou seja, comparar a corrida deste ano com a do ano passado, o que é que mudou? Mudou que há 3 meses que chove sem parar na Grécia, e uma coisa que não é normal na Grécia, mas efetivamente é isso que está a acontecer.
e encontramos de facto não exatamente os mesmos troços que tínhamos feito o ano passado, mas com algumas diferenças, algumas zonas sim semelhantes ou as mesmas do ano anterior, mas fomos encontrar foi lama como eu nunca tinha visto na vida. Portanto, ou seja, eu brincava com o Mano quando referíamos aqueles Porto Alegres como tivemos há 2 ou 3 anos atrás com o dilúvio, eu posso dizer, Gonçalo, que o Porto Alegre, o último Porto Alegre molhado que tivemos à séria era seco, comparado com aquilo que encontramos na Grécia este ano. Começámos, uma coisa completamente incrível, começámos com um prólogo de 18 km e, portanto, no briefing tinham-nos dito que íamos encontrar zonas com muita lama nesses 18 km. E quando iniciámos o prólogo tinha 1 ou 2 quilómetros com, digamos, com alguma lama, mas tranquilo, idêntico àquilo que encontramos cá, e caíamos num autêntico pântano a seguir, uma coisa inacreditável que eu nunca tinha visto. Nós éramos o 10º ou 12º carro, creio 12º carro a ir para a pista. Já com os pisos degradados destas passagens dos outros concorrentes, não é? Portanto, além da dificuldade habitual, mais o degradar do piso. Exatamente, e vou-te dizer que começámos a encontrar carros plantados em tudo quanto era sítio, em valas, havia curvas sem gripe absolutamente nenhum, poucas eram as curvas onde não havia um carro plantado, e pensámos, ok, o chip aqui vai ter que mudar obrigatoriamente, porque senão nós vamos ser um destes carros de certeza absoluta numa das próximas curvas. Adotámos ainda no prólogo uma estratégia completamente defensiva, portanto, ou seja, sem dúvida alguma que o objetivo de ir para tão longe, fazer uma corrida tão grande, era obrigatoriamente acabá-la, não é? Fazê-la, portanto não ficaria de certeza absoluta contente se, ok, andasse a fazer um bom resultado no prólogo ou no primeiro setor e aquilo acabasse ali. Portanto, percebi claramente que a estratégia tinha que ser uma completamente diferente, de fazer a corrida assim, num ritmo o mais seguro possível, sem comprometer um possível acidente, porque eu vou-te dizer que as mudanças de gripe eram brutais, haviam alturas em que sentíamos que havia algum gripe que tinha mudado e acelerávamos mais um bocadinho, e a 100 metros à frente aparecia uma curva que tinha gripe zero, lama, o precipício, portanto, ou seja, o atacar era sem dúvida alguma ter uma forte probabilidade de não conseguir continuar ou passar dali. E o truque era quê? Acelerador, mãos, caixa, pneus, ter os pneus certos, ou não havia aqui qualquer hipótese? Nós os pneus usámos os BF, ou seja, que usamos agora tanto em todas as corridas. Vou-te dizer que se soubesse que ia encontrar aquilo que encontrei, tinha levado sem dúvida alguma pneus de lama à séria, e isso tinha feito garantidamente uma grande diferença. Isso notou-se em quem se equipou com esses ditos pneus, fazia toda a diferença. Portanto, ou seja, nós levávamos o pneu que normalmente usamos, aquela mistura bem conseguida da Michelin que usamos em todas as corridas atualmente. De facto, conduzir na lama tem uma condição muito própria, ou seja, o carro tem que andar uma mudança acima daquilo que supostamente deveria de passar ali, ter algum cuidado, ter algum cuidado de, em determinadas alturas, fazer com que os pitões larguem a lama de forma a que ganhem algum grip para não deixar fazer daquilo um pneu slick, e ter algum cuidado, ou seja, antecipar muitas travagens, não queimar absolutamente nada. É uma condição completamente diferente daquilo que se usa ou no seco ou no pouco molhado, portanto, ou seja... Está outra vez a chamada, a entrar, ok, Alexandre, caiu a chamada. Agora, eu ia perguntar, só isso foi logo o prólogo, e eu, a partir daí, os troços a seguir, ainda pior, ou foi sempre a manter esse registro? Esperaram de novo, ok? Alexandre, agora sim, eu ia perguntar, depois do prólogo, foi uma continuidade desses mesmos pisos ou houve alterações para melhor?
tinhas uma grande diferença, ou seja, em termos de piso, basicamente o mesmo, ou seja, a lama continuava com a mesma intensidade. A diferença aqui é que o prog era feito cá em baixo, ou seja, a uma altitude de se calhar 300 ou 400 metros, com combros, ou seja, que dava para apoiar o carro. Quando vais para a montanha, o combro é um precipício. Portanto, ou seja, não há qualquer tipo de apoio e de facto há que ter uma cautela redobrada. Nós tínhamos um briefing todos os dias às 6 da manhã, nos 3 dias, e curiosamente no segundo dia, portanto, ou seja, o primeiro dia fizemos verificações e prólogo, no segundo dia, o briefing às 6 da manhã, o diretor de corrida dizia que meus amigos vão para a montanha, vão andar entre os 1500 e os 2000 metros de altitude, não para de chover há 3 meses, portanto, ou seja, aquilo que vocês encontraram no prólogo ontem foi uma pequena amostra do que vão encontrar hoje. O verdadeiro desafio é vocês saírem daqui e no final do dia voltarem aqui com os carros. Portanto, ou seja, tínhamos esse dia, era um dia bastante longo, iniciávamos com uma ligação de cerca de 50 ou 60 km ao primeiro setor, depois tínhamos 100 e qualquer coisa quilómetros nesse setor, tínhamos uma pequena neutralização de 10 minutos e encaixávamos num outro setor, sem esse. Cá está outra vez, certo? Já sabemos que a chamada é assim, ok? Vamos continuar, Alexandre. Neutralização desse segundo setor, sim. Portanto, 10 minutos de neutralização e ligação imediatamente a mais um setor de 100 e qualquer coisa quilómetros. Passado esse segundo setor, aí sim, vinhamos à assistência 30 minutos, portanto, ou seja, que não era nada, portanto, ou seja, fazíamos novamente uma ligação grande à assistência, 30 minutos, basicamente esses 30 minutos eram encher os depósitos de limpa-vidros, meter gasóleo e voltar a fazer os mesmos setores. Portanto, era muito importante manter o carro são. Obviamente falámos de um dia onde entre ligações e setores fizermos talvez 500 km, não é? Não é só o carro que tem que ser cuidado, nós também, ou seja, o nível de concentração é garantidamente mais alto do que se andássemos em pura velocidade, como normalmente estamos habituados cá, e de facto, portanto, ou seja, era importante manter isso. Tivemos no final do terceiro setor, nesse segundo dia, tivemos um episódio que no fundo condicionou muito o nosso resultado, mas curiosamente, e isto é engraçado, que são coisas que vamos descobrindo em provas diferentes, como é o caso, porque em Portugal, quando nós temos um furo, acabou a corrida, porque os 2 minutos matam-nos completamente. Nestas corridas grandes, às vezes está tudo perdido e nada está perdido. Portanto, ou seja, no final do terceiro setor, a escova do limpa-vidros do meu lado parou. Uma coisa que eu já temia que viesse a acontecer, porque nas travessias daquelas poças gigantescas de lama, aquilo que vinha para o vidro não era água, eram postas de lama, não é? E as escovas faziam imensa força a tentar limpar aquilo, e eu já temia que isso viesse a acontecer, ou seja, o esforço era tão grande e durante tanto tempo, não é? Porque as escovas iam ligadas direto o tempo todo, não aliviava. Para além disto, continuava a chover e muito, não é? E a escova do meu lado parou. Parou, portanto, ou seja, deixei de ver completamente, parámos, e o que é que tentei fazer? Tentei fazer com que mudara do lado do mano para o meu lado, portanto, ok, eu pelo menos via, tentámos fazê-lo, não consegui, os tirantes, tinha partido o tirante de esforço, portanto, ali a solução seria afinar a escova dele um pouco, fazê-la parar não no limite do vidro como é normal, fazê-la parar um pouco mais acima, de forma a que quando a escova viesse ao meu lado limpasse um pouco da área à minha frente. Fizemos isso, tivemos garantidamente uns 20 minutos a fazer isso, são 4 horas. Até já tem que se tirar um curso, além do curso habitual de condução, vamos chamar assim, há um curso de manuseador de limpa-vidros. Isso também é uma ciência própria que se aprende também na estrada.
Sabes que a magia do todo o terreno é também isso, ou seja, nós estamos no meio da montanha, não está ninguém próximo para nos acudir, uma coisa dada a geografia do local, isso é pena, cá nós estamos muito mais acompanhados, sem dúvida, porque há público em todo lado, e ali, dada a geografia e a dificuldade de acesso àqueles pontos, fazes muitos quilómetros sem ver ninguém. Então tem a parte menos boa, que é de facto a gente gosta de ver público e o público gosta de nos ver a nós, mas num cenário daqueles estás sozinho, estás por tua conta. Portanto, ou seja, há que criar ali soluções e obviamente só ficas lá se não conseguires resolver. Portanto, tentámos fazer essa operação de recurso, conseguimos, fizemos o final desse terceiro setor com esse improviso, iniciamos o quarto setor, portanto 100 km de setor, e ao fim de sensivelmente 10 ou 12 km a invenção também não deu resultado, acabou por partir o tirante da segunda escova, portanto estávamos literalmente sem limpa-vidros e com 100 km de setor para fazer e mais 80 ou 90 km de ligação ao parque no fim. E obviamente isso é uma característica minha e do Mano, enquanto ele andar e tiver rodas não fica em lado nenhum. E então ficámos, pensei, bom, só há uma solução, é de facto criar aqui uma cinta que um puxa de um lado e outro puxa do outro e vamos limpando o vidro, obviamente não vamos no registro que gostávamos de ir, mas vamos, não é? E assim fizemos, arranjámos uma cinta, prendemos a escova uma de cada lado, eu puxava com o braço do lado esquerdo, ele puxava com o braço do lado direito e Paulo... Caiu outra vez, mas um esquema que funcionou, não é, Alexandre? Funcionou esse esquema de tirantes, puxantes. Funcionou, fizemos 200 km assim, não é? Mas felizmente trouxemos o carro para o fim com um sentimento de vitória enorme, não é? Porque chegámos ao parque e estávamos com um colega, encontramos um colega com uma T1+, que dizia que tinha desistido porque o limpa-vidro, o desembaciador não estava a trabalhar nas perfeitas condições. E eu ri do tipo, quem me dera a mim que fosse um desembaciador que tivesse faltado. Mas pronto, mas ele não era português, se fosse português ele falava de outra maneira. Mas claro. Concluímos o setor, sentimento, obviamente, de missão cumprida nesse dia, caímos imenso, aliás fomos, creio eu, o último nesse setor, obviamente, para além do tempo tivemos parado, depois havia ali alguma dificuldade, porque de facto íamos limpando, mas nem limpamos com a velocidade do automatismo, e pronto, eu entretanto faltava-me ali um braço, porque tinha um para as mudanças, outro para o volante e faltava-me o das escovas, né? Portanto, ou seja, tinha que me ir revezando ali um bocado. Foi giro, acabou por ser giro, foi sem dúvida alguma aquilo que se sente quando se consegue superar a dificuldade, e de facto 12 horas dentro do carro, que entramos para dentro do carro 7 da manhã, e eram 7 e tal. E esse era o último dia? Foi o último dia ou ainda havia mais um dia? O último dia, era o dia do meio. Portanto, de facto, faltava um dia ainda, mas o carro estava no sítio, sem finalizar, no parque, o pessoal fotografava, do tipo, deviam pensar, grandes malucos, mas de facto, um sentimento de prova superada. E de facto esse foi o segundo dia. Terceiro dia tínhamos uma ligação semelhante, também 70, 80 km, não recordo, e tínhamos dois setores de 100 km com outra vez não os mesmos, outros setores, com uma neutralização no meio, e pronto, e obviamente aí melhor, cauteloso na mesma, porque, ou seja, percebíamos que não havia grandes possibilidades de fazermos um grande resultado, e pronto, de facto havia que continuar a mesma toada, cautelosa. Os quilómetros eram muito importantes, Gonçalo. Sabes que uma das grandes dificuldades que eu tenho encontrado este ano, e de facto é uma coisa que me deixa a pensar para o futuro, é muito prazeroso este tipo de prova,
mas há aqui um problema associado que as corridas são muito distanciadas umas das outras e nós passamos muito tempo sem andar de carro, ou seja, o ritmo obviamente vai, é muito diferente quando nós temos com aquela regularidade como acontece no Nacional, que, ou seja, tirando a paragem do verão, tens ali um intervalo em que 15 em 15 dias ou 3 em 3 semanas estás a andar de carro, estás a correr. Mostrou-se os testes no meio disto e acabámos por conseguir fazer ali uma linha onde as coisas acontecem de uma forma normal e natural. Neste caso não é assim. Eu posso dizer que quando fomos para Badajoz há 6 meses exatamente eu não tocava no carro. Vamos à procura de tudo. Lembro-me perfeitamente que quando começas a sentir o carro e a conseguir tirar de facto partido daquilo que és capaz de fazer no último dia da corrida e já perdeste um dia de corrida com isso. Aqui voltou a ser mais ou menos a mesma coisa, também desde Badajoz que eu não me sentava dentro do carro, sentámos no dia da corrida, portanto, ou seja, essa é a parte menos boa deste projeto, que faz, sem dúvida alguma, pensar. E agora, Alexandre, e o que é? Quais são as provas agora a seguir, depois desta, então, na Grécia? Mais uns meses, não? Agora mais uns meses parado? Agora mais uns meses parado, porque este ano estou a dividir o carro com o meu João. E de facto, portanto, ou seja, ele já fez a estreia com ele no Mar de Olivos em Espanha, fará agora Aragão no próximo mês, vai ter essa experiência de fazer uma corrida com a dimensão e portanto, com a importância do Aragão, vai fazê-lo. E eu vou voltar a casa, vou reiniciar, se Deus quiser, em Rienhos, uma prova que me diz muito, também pontuável para o Campeonato da Europa, mas não só por isso, ou seja, em Rienhos eu sinto-me em casa, pessoas de quem eu muito gosto e muito estimo, e se tudo correr bem, a seguir teremos o Oeste, que essa é verdadeiramente... Essa que é de casa. Essa é de casa. E depois gostava de fazer Porto Alegre porque por uma razão ou outra há 3 anos que eu não faço Porto Alegre e de facto tenho muita vontade. E como é que fica? E como é que fica o João no meio desse projeto, dessas presenças? Porque o João também há de querer fazer a presença em alguma dessas provas. Arranja-se outro carro para ele depois pode-nos contar. A Cátiva tem uma surpresa preparada para ele, não é surpresa, porque senão também não podia dizer, mas de facto a Cátiva tem o Oeste, nós vamos ter 2 Mercedes iguais e vamos estar de facto verdadeiramente a correr um contra o outro, porque cá fora sou pai, mas lá dentro ele é igual aos outros, portanto, ou seja, vamos estar a correr de igual para igual. E de facto a Cátiva vai-nos preparar as 2 Mercedes para fazermos a corrida de casa, e de facto, portanto, o João fará o Aragão agora, fará Reguengos, fará o Oeste. Reguengos estamos a ver, talvez sim, talvez não, de facto o que está certo é isso. Há de ainda fazer mais alguma corrida lá fora ele este ano, estamos ainda por decidir o quê, mas fará garantidamente mais uma corrida, porque como estamos a dividir o carro, portanto, também é um pouco difícil não estarmos, ou seja, o Oeste sim, mas nas outras corridas vai ser um bocadinho complicado de podermos estar nas 2 corridas ao mesmo tempo, pelo menos para já. Alexandre, e 2024? Já faltam 6 meses, pouco mais de 6 meses para começar. Para o ano é que vamos ter o Alexandre Franco a tempo inteiro no Campeonato de Portugal todo no terreno? O meu telefone está em modo de linha de apoio à vítima, mas pronto. Portanto, olha, eu estava a perguntar sobre o próximo ano se vamos ter o Alexandre Franco de regresso a um Campeonato de Portugal todo o terreno por inteiro. Olha, T1 ou alguma coisa mais? Eu tenho vontade. Acho que falta aqui uma coisa muito importante de fazer a nível da FPAC e também a nível da nossa associação. Eu acho que é importantíssimo que se destaque o T1 do T1+. Portanto, ou seja, isto é um discurso que já ouviste garantido. Já houve aqui esse tema de discussão. Várias vezes. Eu acho que há que viabilizar o T1, ou seja,
Sem dúvida alguma, o T1+ é o expoente máximo do todo o terreno neste momento. É o verdadeiro WRC do todo o terreno. E como sabes, nos campeonatos nacionais não existem WRCs, portanto, ou seja, não é possível correr com um WRC. Tenho muita pena de não poder correr com um T1+, portanto, ou seja, tenho pena de não poder ter um budget que assim o permitisse, mas de facto eu acho que ao viabilizarem e individualizarem essas duas classes, acabam em separar essas duas classes, acabam por viabilizar o T1. Existem muitos T1s, existem muitos T1s que não vão ser convertidos em T1+, portanto, ou seja, acho muito bem e quem pode desfrutar de uma máquina como uma Toyota T1+, ou um Mini, ou as Fords que entretanto vão estar aí também, portanto, acho que sim, tenho imensa pena de não poder conduzir uma máquina daquelas, ou pelo menos para já, mas por outro lado existem muitos T1s competitivos e acho que neste momento, se isso fosse separado, iríamos ter um campeonato T1 brilhante, com bons pilotos e bons carros. Iríamos, certamente, quem está no T1+ não anda para trás, portanto, iria continuar no T1+, iria ser muito, muito giro, de certeza, de ver as corridas com essa classe separada. E, de facto, eu continuo a acreditar que no bom senso de quem pode decidir isto, e continuo a acreditar que isso vai acontecer. Digo-te que se isso acontecer, podem contar comigo para o ano a fazer o campeonato na íntegra. Epá, não tanto separado, irmos investir um monte de dinheiro, nós e os patrocinadores, irmos investir um monte de dinheiro para disputar um campeonato e para estarmos a discutir o 10º lugar à geral, sinceramente não é uma coisa muito vendável para os patrocinadores, porque obviamente a gente vai ter que mostrar resultados e sinceramente é impensável na maioria das corridas, salvo uma ou outra exceção, é impensável na maioria das corridas estarmos a lutar de igual para igual, porque os carros são completamente diferentes. Portanto, acho que há muita gente que fala do T3. Eu acho que sim, sem dúvida alguma, que o T3 é muito competitivo e prova disso, tivemos um exemplo agora na Grécia também, temos tido em algumas corridas do Nacional, temos excelentes pilotos do T3, temos excelentes T3 também. Lutas. Agora, sinceramente, eu acho que é quase como uma questão de religião, eu não me converto. E então acho que um carro continua a ser um carro, ok, sem dúvida não tiro mérito nem competitividade àquilo que nós já vimos que o T3 tem. Sinceramente, eu se fosse patrocinador não era ali que eu apostava, mas não porque acho que não passa a mesma emoção, passa garantidamente a quem o conduz, a quem o vê se nós temos garantidamente dos melhores pilotos da Europa, se não do mundo, a guiar os T3 neste momento. O João Dias é um miúdo com um talento enorme, temos o Armindo Araújo que sabemos o que é, temos o Alexandre Pinto, temos gente para competir. Aliás, o João Dias em Aragão fica à frente de um piloto WRC como o Dani Sor, portanto, ou seja, o valor dele está completamente assegurado. De facto, vê-lo passar muito bem, para fora não passa nada. Portanto, ou seja, não é dele, de facto, eu não consigo converter aí. Então, em vários pontos de reflexão a quem de direito, e é importante teres abordado esta questão, Alexandre, porque já esteve aqui também o próprio Bruno Oliveira, piloto da Ford Ranger, que quando anunciava, tinha vencido os T1s, fez essa divulgação, muita gente olhou assim de lado, mas ganhando os T1s, mas sim, há que se distinguir em relação aos carros que fazem diferença. Há que distinguir, as classes se estiverem separadas, as pessoas vão ver as corridas e vão ver os carros passar, sem dúvida alguma. O T1+ é muito mais espetacular de ver passar do que um T1, e tu sabes que o que eu gosto mesmo de fazer é de conduzir e estar dentro da corrida, mas poucas são as corridas em que eu não estou a correr, que eu não estou no papel de espectador. Eu gosto de ver, gosto do ambiente, é o meu ambiente, é o nosso mundo, e eu estou em todas sempre que possível. E de facto é brilhante ver os T1+ passarem, de facto passam emoção.
Os T1s também passam muita emoção para fora, é bonito ver o carro passar. Não acho o mesmo do T3, mas sem dúvida alguma, é assim, a prova, é assim, um dia destes vamos vê-los a ganhar um campeonato, não digo que não. Se me perguntares a mim se me converto, não me converto, acho que... Já percebemos isso. Alexandre Franco, agradecer a simpatia, a disposição, poucas horas depois de ter chegado, portanto, percebi que te viste grego para fazer a bagagem então, da Grécia, mas as coisas agora já passaram, vamos ficar à espera de notícias do time, da Cativa, daquilo que se aproxima, e agradeço realmente esta oportunidade de conhecermos um bocadinho. Vou à procura de outras realidades, que houve aqui mais pilotos portugueses presentes e que têm outras histórias diferentes da tua sobre aquilo que lhes aconteceu na Grécia, vou querer ter-los aqui a eles, mas para já, a ti, Alexandre, foi importante perceber o que era uma prova à antiga, neste caso um Porto Alegre dos antigos, aqui no caso transportado para a Grécia, e por isso só tenho que te agradecer e desejar, no fundo, um bom regresso, que reflitas bem, porque nós queremos cada vez mais pessoas a regressarem, e no caso queremos te ver no TT Nacional já em 2024, a tempo inteiro. Um grande abraço, Alexandre. Muito obrigado e uma boa noite. Convite mais uma vez e obrigado a todos. Muito obrigado.